Então, naquela madrugada, o que houve? Eu estava orando ao Senhor, entregando os pedidos de oração ao Senhor, estava orando, apresentei todos os pedidos e logo depois, o que houve? Quando eu deitei para descansar, para dormir, no momento em que eu fechei os olhos, foi instantâneo, o meu espírito já estava de pé diante do meu corpo. Eu fiquei muito assustada vendo aquela cena e pensei comigo, eu morri. Sendo, irmãos, que antes disso acontecer, eu orei ao Senhor e falei a seguinte forma. Eu disse assim, Deus, coloca teu colírio santo em meus olhos e me dá visões do teu reino. Porque eu estou pregando a sua palavra, Senhor. Eu estou pregando o reino dos céus, eu dizia. Eu estou pregando o reino dos céus. Eu estou pregando a vida eterna. E eu quero ter certeza que existem os céus, eu dizia. Eu quero ver, Senhor. Me revela. Coloca em meus olhos o teu colírio santo e me dá visões do teu reino. Eu dizia, Senhor, porque eu já não estou mais aguentando tanto sofrimento, tanta dor. Senhor, estou eu aqui, meu Deus, a pregar a tua santa palavra. Irmãos, naquele momento eu fechei os olhos e quando, de repente, estava eu de pé diante de mim mesma. E saí andando pela casa, tudo escuro, todos adormecidos. E aí eu voltei para o meu quarto e falei assim, meu Deus, eu morri. Será que é assim quando morre? Eu falei assustada naquele momento. E então, irmãos, naquele instante veio um clarão no teto do quarto. E aquele clarão foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. E era tanta luz e de repente eu fui puxada por aquela luz. E quando me deparei, estava eu diante de uma grande porta de ouro e cristal. Essa porta ela estava meio aberta, assim. E eu olhei para mim, eu estava descalço, com um roupão branco que vinha até aqui, cobria até aqui nas mãos e nos pés, em cima de uma nuvem. E naquele momento eu abri aquela porta e entrei. Era uma porta muito grande, ela tinha mais ou menos uns 3 a 5 metros de altura. E quando eu abri a porta eu olhei e pude contemplar anjos. E eles estavam conversando. Aleluia, aleluia, Deus. E naquele momento que eles estavam conversando, eles vieram até mim com vestes brancas. E eles falaram, Ruth, entra. Vem cantar o hino da vitória. E naquele momento eu olhei para os anjos e eu falei, vocês são anjos? E eles disseram, sim, somos. E eu falei, eu morri? Eu estou no céu? E eles balançaram a cabeça, confirmando. E eles falaram para mim assim, vem cantar o hino da vitória. E aí naquele momento eu olhei para o lado direito. Quando eu olhei para o lado direito, eu vi uma grande fileira de cadeiras. Aquelas cadeiras compridas de madeira que cabe mais ou menos umas 20 pessoas sentadas. Cabiam em cada fileira. E eram incontáveis. Não dava para contar. Eram muitas fileiras. E todos sentados de branco sobre ela. E eu perguntei, quem são esses que estão assentados? A igreja já foi arrebatada? Eu falei. Eles falaram, não, esses são os que já vieram há muito tempo atrás. São os salvos. E eu olhei para o outro lado, eu vi outra fileira também, a mesma quantidade ou parecida, vazia. E não tinha como contar. E perguntei, e essas cadeiras vazias para quem são? E eles falaram para mim, essas cadeiras vazias são para a igreja que vão subir no dia do arrebatamento. E ali eu glorifiquei a Deus e continuei a contemplar tudo naquele lugar. Conforme eu fui contemplando, eu pude ver um grande banquete. Um banquete muito grande, como se fosse para uma grande festa. E ali eu vi o meu nome escrito. Eu vi um número também. E aí eu olhei e falei, isso ali é para mim? E eles disseram, sim, hoje é o seu dia.
Hoje é o seu dia. Aleluia. E naquele momento eu me emocionei muito vendo aquilo e todo o tempo eu dizia que tinha que voltar, porque eu tinha que cuidar da minha filha, que era um bebê ainda, dos meus outros filhos. Tinha o meu lar, o meu esposo, tinha toda a nossa vida, eu não poderia ficar ali, eu falava. Mas conforme eu ia vendo tudo que estava ali preparado, o meu coração ia se enchendo de alegria e a minha mente ia esquecendo da minha família, dos meus filhos, meu marido, esquecendo de tudo. E a minha vontade era somente de ficar lá, de ficar ali no céu. E de repente eu vi um coral. E esse coral, todos eles de branco, aquele roupão branco, a coisa mais linda, e cantando um louvor que eu nunca ouvi neste mundo. E este louvor eu não consigo lembrar. Eu lembro que naquele momento eu dizia assim, eu queria ter uma câmera para fotografar. Eu queria um celular para filmar, eu dizia. E o anjo olhava para mim e balançava a cabeça. E aí, de repente, eu falei, eu vou cantar nesse coral. E naquele momento eu esqueci de tudo, eu não queria mais voltar, eu não sabia mais lembrança alguma sobre minha vida passada, naquele momento. Porque eu não queria, eu queria ficar ali. E de repente eu subi e dei as mãos a quem estava naquele coral e eu comecei a cantar naquele coral. E era um louvor muito lindo, esse louvor, eu não consigo recordar o ritmo, nem toda a letra, mas eu lembro que ele falava sobre como eu sonhei com este dia. Tudo que eu mais queria era estar aqui, na tua presença. Eu consigo recordar esse trecho. E quando eu estava lá cantando, tão feliz, de repente tinha também logo ali um trono, um altar, e tinha esse trono que eram cadeiras grandes. E essas cadeiras estavam ocupadas, mas eu não conseguia contemplar o Senhor que estava sobre ela, mas eu via seus pés e a marca dos furos em seus pés e suas mãos. E brilhavam muito, muito. E naquele momento eu tentava contemplar, mas eu não conseguia. Então eu ficava satisfeita só de adorar e louvar, porque eu estava ali próximo do Senhor. Então eu pude ver naquele trono, o Senhor Jesus, ele estava sentado naquele trono. E ele brilhava muito, mas eu não podia ver o seu rosto, porque brilhava muito. Eu não conseguia fixar os olhos em suas mãos, seus pés brilhavam muito, mas eu via a marca dos furos nas mãos e nos pés. E eu via que era ele que estava ali, eu ficava ali adorando ao Senhor naquele coral. E eu estava feliz porque eu estava ali no céu, eu estava junto com aquele coral adorando o nome santo do Senhor. Amanarrassou-me-nadarás. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. E naquele momento o Senhor, ele fez assim com as mãos. Quando ele fez assim, ele chamou os anjos. E os anjos foram ao encontro dele. E quando os anjos chegaram até ele, ele fez assim e falou algo no ouvido dos anjos. E naquele momento os anjos chegaram até mim e falaram, Ruth, vem cá. Aí eu falei, muito assustada, eu fiquei naquele momento. Eu disse, sim, o que houve? E os anjos falaram para mim assim, mudou todos os planos. Houve uma mudança. E eu fiquei muito assustada e perguntei, sim, o que houve? E eles falaram, olha, você vai ter que voltar. E naquele momento que ele falou voltar, eu não entendi, porque eu não lembrava mais. Eu falei, voltar para onde? Aí ele falou, não, você vai ter que voltar. E você vai cumprir uma missão. Quando você concluir essa missão, nós mesmos vamos lá te buscar e vamos te trazer de volta para cá. E naquele momento eu falei para os anjos, para onde vou? Não existe nenhum outro lugar onde eu queira estar. Eu quero ficar aqui. E eles falaram, não, mudou os planos, você tem que cumprir a missão. Você vai, quando concluir a missão, nós vamos te buscar.
E eu olhei para eles e eu falei: é verdade o que me dizem? E eles falaram: sim, é verdade o que falamos. Eu falei: então, sim, eu vou obedecer. E naquele momento os anjos seguraram, um no braço, outro no outro, e me levantaram. E eu parei de pisar no chão no mesmo instante. E me levaram até aquela porta, e lá na porta eles me soltaram. E quando eles me largaram assim, eu fui caindo como um grande abismo. E fui caindo dos céus. E fui caindo e estava numa grande escuridão, até que por fim eu caí e eu estava dentro do meu quarto novamente. E caí sobre o meu corpo. Quando eu caí sobre o meu corpo, meus olhos se abriram e eu voltei. Irmãos e irmãs, preste bem atenção. A palavra do Senhor que nós lemos aqui, em João 14, o Senhor Jesus, ele diz: eu vou preparar-vos lugar. O lugar já está pronto, já está preparado. Já está preparado. A qualquer momento o Senhor ele voltará para buscar a cada um de nós. O Senhor ele vem para nos buscar. O céu existe. A vida eterna, após esta vida aqui que vivemos, existe uma vida eterna.